Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Bom, já que hoje é dia de Harvard, pediram para eu contar a minha experiência em Harvard um pouco. Bom, eu não sei se a minha experiência serve de exemplo para ninguém. Eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu próprio caminho e fazer as coisas da sua maneira, mas, de qualquer jeito, eu vou contar a minha experiência na esperança que os mais jovens daí aprendam com meus erros e alguns dos meus acertos também. Aos 17 anos, eu fui aceito em Harvard. Naquela época era bem mais fácil do que hoje em dia. Este ano, Harvard está recebendo 90 candidatos do Brasil. Na minha época, era um ou dois cada 2 ou 3 anos. Então, eu imagino que alguém lá deve ter dito, poxa, aqui nunca tem brasileiro, vamos pegar esse brasileiro, quem sabe ele melhora nosso time de tênis. Então, até então, minha ficha acadêmica não era nada especial. Eu estudava, mas estudava pouco. E eu jogava muito tênis e surfava muito. Era um dos melhores surfistas do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, aquilo era a minha fama era esta. Bom, eu cheguei em Harvard e o primeiro ano foi um horror. Eu nunca tinha estado nos Estados Unidos antes. Eu morria de frio, eu tinha saudades da praia. Eu não estava acostumado a estudar e não estava acostumado a escrever também, tem que escrever muito lá. Então, as minhas notas eram as piores possíveis. E no fim do primeiro ano, no último dia do ano, eu decidi celebrar o fim do ano. Eu tinha umas cabeças de negro, uns fogos brasileiros comigo, e eu decidi soltar os fogos lá no Harvard Yard. E foi um sucesso com os alunos, mas eu fui pego quando eu estava jogando uma bomba para fora da janela. E quando eu cheguei ao Brasil, já de férias, tinha uma carta lá das autoridades recomendando que eu me ausentasse da faculdade durante um ano para ficar um pouco, para maturar um pouco, ou ficar mais velho, né? Eu fui pego quando eu estava jogando uma bomba para fora da janela. E quando eu cheguei ao Brasil, já de férias, tinha uma carta lá das autoridades recomendando que eu me ausentasse da faculdade durante um ano para ficar um pouco, para maturar um pouco, ou ficar mais velho, né? Bom, naquele momento eu estava decidindo se eu deveria ou não deveria continuar na faculdade. Eu realmente não gostava, estava a fim de ir trabalhar e ir para o mundo real, como eu via as coisas naquele momento. Mas, depois de olhar a carta, eu vi que a carta recomendava que eu me ausentasse, mas não exigia que eu me ausentasse. Então, eu disse, eu vou voltar para lá e eu vou terminar os próximos 3 anos em 2, vou resolver o assunto e vou tocar para frente. Isso porque a minha família fazia uma pressão enorme que eu tinha que ter o diploma, eu tinha que me formar lá, etc. E era uma oportunidade, esse tipo de coisa. Bom, eu voltei e eu realmente foi a decisão errada, obviamente, como eu vou contar depois, mas eu me concentrei totalmente em acabar os próximos 3 anos em 2 e desenvolvi um sistema de escolher cursos após entrevistar
alunos que tinham feito os cursos, os professores, e descobri um ovo de Colombo também. Eu descobri que todas as provas dos cursos estavam arquivadas na biblioteca, todas as provas passadas. Quer dizer, era algo disponível para todo mundo. Então, eu desenvolvi um sistema de pesquisar todas as provas anteriores, entrevistar alunos que tinham feito os cursos e alguns professores, escolhi os cursos assim e tinha detalhadamente qual era o foco do curso, os principais objetivos, e também descobri rapidamente que professor, em geral, repete as perguntas. Então, bom, bom, eu que era realmente um dos piores alunos, e eu tomava 6 ou 7 cursos por semestre, em vez dos 4 ou 5 que eram usuais, mas eu aí passei de um dos piores alunos para um dos melhores. Eu era do Dean's List, que é mais ou menos o topo dos alunos, e me formei com mais 2 anos, me formei aos 20 anos. Bom, na época eu não dava muito valor para tudo que eu tinha aprendido lá em Harvard, e realmente eu poderia ter aprendido muito mais. Harvard é uma experiência que você absorve e não necessariamente você aprende coisas específicas, né? E eu, como queria ir embora, eu não tive bastante tempo para todo o relacionamento que você tem em Harvard, o acesso a professores. Na minha época, o Kissinger era professor lá, o Samuelson era prêmio Nobel de Economia, tinha sido professor lá também. Então, eu não me beneficiei de tudo isto que eu poderia ter me beneficiado, e o foco era ir tocar para frente e ir embora, né? E eu não tinha ideia como tudo aquilo que eu tinha visto lá e seria transformador na minha vida e afetaria todos os princípios que depois me moveram, tanto nos negócios como na vida, né? Então, eu vou mencionar para vocês um pouco desses princípios e dessas coisas que, na realidade, Harvard teve um efeito significativo e que mudaram a minha vida, né? Bom, a primeira coisa, que eu era um surfista, um tenista, não tinha saído quase do Rio de Janeiro, de repente fui para aquele negócio lá, cheio de ideias grandes. Tive que fazer um curso de filosofia no primeiro ano, porque fazia parte comecei a ler Platão, Sócrates, coisas que eu nunca tinha pensado nem passar os olhos antes, e assim. Então, a minha visão do mundo se transformou naquela de um surfista para alguém que realmente via o mundo maior e tinha um senso de história. E os meus sonhos, que eram ganhar o campeonato de tênis ou pegar umas ondas maiores, passaram a ser muito maiores do que aqueles anteriormente, né? E a maioria das pessoas que me conhecem e conhecem meus negócios sabem que eu sempre digo que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Então, eu passei a ter sonhos grandes, quer dizer, sempre pensei em coisas, em fazer maior e melhor, né? A outra coisa que eu aprendi em Harvard, que faz parte das minhas características, foi a escolha de gente. Lá em Harvard, eu estava no meio de, teoricamente, as melhores pessoas do mundo. Tinha excelência por tudo quanto é lado sobrando, compreende? E eu acho que excelência de pessoas é algo que
que você aprende também. E, obviamente, quando você convive com toda essa excelência humana, você começa a saber quais são os mais excelentes. É como se você está envolvido com arte e convive com muita arte, e você começa a ter um gosto para o que é o melhor e o que não é tão bom, e assim. Então, esses 3 anos curtos que eu passei em Harvard, mas que me fizeram conviver com as pessoas mais excelentes do mundo, eu acho que tiveram uma grande influência na minha escolha de gente, que foi uma das principais características na carreira que eu tive e nos negócios, né? Essa experiência de escolher gente é que me fez escolher sócios como o Beto, que está aí, o Marcel, o Cláudio Haddad, que agora toca aqui o INSPER, o Brito, que é o CEO da ABI hoje em dia, o João Castro Neves e muitos outros, né? Então, é uma coisa que eu acho que eu, obviamente, pratiquei depois, mas comecei a aprender lá, né? A outra coisa que eu aprendi em Harvard foi o poder das ideias e de uma cultura, não é? Eu era limitado a tomar decisões no curto prazo e lá em Harvard eu vi como ideias boas e importantes tinham um efeito muito maior do que qualquer fato temporário ou assim, né? E por causa dessa experiência de Harvard também desenvolvi com meus sócios os princípios básicos que nos orientaram nos nossos negócios, tanto no banco como mais tarde na Brahma, nas lojas americanas. E assim, esses princípios básicos que hoje em dia fazem parte das companhias maiores que nós temos, começaram já há 30 anos atrás, no Garantia, quando os meus sócios e eu desenhamos as ideias básicas que nos orientariam nos negócios e que hoje em dia ainda fazem parte dos negócios que nós temos hoje. Então, essas ideias básicas também e o poder das ideias foi algo que eu aprendi lá em Harvard, né? Além disso, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo. Quer dizer, você, por estar lá, você tem uma visão de que as coisas que você faz hoje vão ter um efeito num prazo muito mais longo do que eu estava acostumado como surfista ou tenista. E então, hoje em dia, eu olho para trás e vejo, quer dizer, alguns dos meus principais sócios são pessoas com quem eu já trabalho junto há quase 40 anos agora. Algumas das decisões que nós tomamos para comprar, sair um pouco de empresas financeiras e comprar empresas comerciais ou industriais, ou seja lá o que for, foram tomadas há 30 anos atrás. E hoje em dia é algo importante dentro do que nós estamos fazendo. Assim. Então, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo do que eu jamais teria se eu não tivesse frequentado Harvard. Além disto, Harvard é um lugar que está todo mundo com vontade de fazer melhor. Está todo mundo querendo melhorar alguma coisa, ou aprender mais, ou melhorar, ou assim. Isso é o clima de Harvard, quer dizer. E esse clima de querer melhorar, de sempre fazer melhor, foi algo que me afetou todos esses anos depois, né? E que sempre
afetaram os negócios que nós fizemos e as coisas que nós tentamos construir. O Harvard também, como eu disse, me deu um foco e método de obter resultados. Para terminar Harvard no prazo que eu quis, eu fui obrigado a desenvolver um sistema de focar muito e de tudo que eu olhar quais são os 4 ou 5 coisas essenciais. Isso ficou parte do meu pensamento, eu sempre tento reduzir tudo ao que é essencial, e isso nos ajudou muito depois também na formação dos nossos negócios, e a maioria das nossas companhias tem 5 metas, e as pessoas cada um tem 5 metas, e então isso foi outra coisa que começou em Harvard também, né? E outras coisas que me afetaram, eu descobri que em Harvard que o simples é sempre melhor do que o complicado, não é? Você, quando vê muita teoria, você acaba descobrindo que tudo que é bom é mais simples, em geral, do que o mais complicado, e isso também me afetou muito no resto da vida. A parte de ética, em Harvard é um lugar extremamente ético, está todo mundo querendo melhorar, extremamente ético, está todo mundo querendo melhorar. Basicamente, é um espírito de construir e que assuntos éticos são considerados parte do sistema lá. Mais tarde, quando eu ingressei no mercado de capitais, a ética do mercado de capitais não era necessariamente aquela de Harvard. E você, muitas vezes, era estimulado ou tentado a fazer coisas que não eram totalmente éticas. Entretanto, aquela experiência de Harvard sempre me manteve na linha de tentar ser o mais ético possível, e as empresas também. E, a longo prazo, isso sempre funciona melhor do que ser esperto ou malandro ou assim. Então, eu também agradeço Harvard por ter me ensinado essa parte ética e se manter numa linha ética, né? Outras coisas que fizeram parte do meu princípio, a meritocracia e o senso de ownership, ou de propriedade, ou de sociedade, eu não aprendi propriamente em Harvard, mas o fato de eu ter estado em Harvard me deu muito mais acesso também ao mercado financeiro americano, onde eu aprendi a importância da meritocracia, da Goldman Sachs, e a importância do sistema de partnership, de ter sócios com você e ter outras pessoas que são donos também, e que também foi fundamental na minha carreira e dos nossos negócios, né? Bom, como vocês podem ver, Harvard foi curto, mas foi transformador na minha vida e me deu os princípios básicos que nortearam a minha vida e os nossos negócios. E, apesar de eu, quando me formei, não ter dado o valor necessário a tudo isso, hoje em dia eu dou um valor enorme a tudo isso e sou muito grato a Harvard, né? Mas eu vou contar uma outra historiazinha que tem a ver com o resto da minha educação e que eu acho importante para vocês entenderem por que eu não acho que só estudar ou só a experiência harvardiana foi importante. Bom, quando eu tinha férias de Harvard, no verão americano, eu vinha para o Brasil e, basicamente, eu pensava em surfar e jogar tênis ainda, quer dizer. E
Eu era um bom surfista e surfava ali a orla do Leblon e ia cada vez aumentando um pouco o tamanho das ondas e qualquer onda que tinha ali na orla do Arpoador, eu não tinha medo de encarar. Assim, uma vez cada 2 ou 3 anos, tinha uma tempestade e formavam-se umas ondas colossais lá na praia de Copacabana. E eu me considerava um bom surfista e a minha turma também, e nós decidimos que nós iríamos surfar essas ondas gigantes da praia de Copacabana. As ondas que nós pegávamos eram de 3 metros ou assim, essas ondas lá eram de 10 a 12 metros. E então fomos para lá e já para chegar no lugar onde se pegava ondas era difícil. Elas eram tão grandes que nadar por baixo delas era quase impossível. Mas eu consegui chegar lá e veio uma onda grande e eu decidi que eu ia pegar. Tinha um outro problema, que essas ondas, no final, encaixotavam, quer dizer, quase que na areia. Quer dizer, você tinha que pegar a onda, mas tinha que sair fora dela antes de chegar no final, né? Eu peguei a onda, assim, eu senti meu sangue todo, parecia que corria para os pés, quer dizer, e ela era uma velocidade muito maior de tudo que eu estava acostumado e a altura era muito maior, mas eu fui e eu consegui sair fora da onda antes que ela encaixotasse, sair para o lado, assim, e meus colegas disseram, vamos voltar, para mim, chega, tá bom, realmente minha adrenalina estava no máximo e eu gostei de sentir aquele perigo, mas eu não queria repetir aquilo de novo, né? E eu menciono essa história porque eu acho que uma coisa importante na vida é tomar alguns riscos também. E uma coisa que eu sempre achei que faculdade não dá é a habilidade para avaliar ou tomar riscos. Ela te ensina a avaliar riscos matematicamente ou teoricamente e assim, mas dificilmente em geral, ela te ensina a não tomar riscos, quer dizer, a ser cuidadoso. E eu acho que na vida, óbvio, você tem que tomar riscos. Às vezes você tem que tomar riscos. E eu acho que a única maneira que você aprende a tomar riscos é praticando. Então, eu praticava nas ondas, jogando torneios de tênis, mais tarde nos negócios e assim. Então, eu só menciono isto porque eu acho que muita gente estuda muito e acha que aquilo vai resolver tudo. E eu acho que para fazer mais, ou fazer o excepcional, ou assim, você tem que tomar riscos. E muitas vezes na minha vida, depois que eu saí de Harvard e eu comecei os negócios, muitas das ocasiões que eu tive que enfrentar, eu me lembrava muito mais daquela onda que eu peguei em Copacabana do que, na realidade, o que eu tinha aprendido na faculdade, e assim, né? Mas aquilo me dava uma certa segurança de tomar alguns riscos também. Então, eu menciono isso para dizer que Harvard foi transformador, foi essencial para mim, mas que eu acho que essa minha história de ter tomado alguns riscos, especialmente no esporte, também contribuiu depois
para poder fazer tudo o que eu tentei fazer. Eu também menciono a história do surf, porque eu acho que na minha carreira, eu acho que na carreira de qualquer um, quer dizer, a pessoa tem que conhecer bem a si próprio e quais são as suas características especiais para fazer alguma coisa bem. Todo mundo é diferente. E só você conhecendo bem como é que você é e o que você faz bem e o que você pode fazer bem, que você pode ter sucesso e atingir excelência, né? Então, eu acho para os que estão aí estudar é extremamente importante. Agora, a prática da vida, tomar algum risco e fazer as coisas que você realmente tem capacidade e habilidade são coisas importantíssimas também para vocês depois terem excelência. Bom, eu acho que Harvard foi um espetáculo e a minha maneira de reconhecer isso hoje em dia é tentar ajudar o máximo de pessoas a irem para Harvard. Tenho apoiado muitos estudantes que estudam lá hoje em dia. Na realidade, qualquer pessoa aceita em Harvard. Eu estou pronto para dar uma mão, de alguma maneira ou de outra. Então, qualquer pessoa aí que esteja querendo ir ou que está para ser aceito, pode contar com o apoio da fundação da minha família. E para os candidatos a Harvard College desse ano, eu desejo muita sorte. Espero que alguns desses 90 estejam aqui e sejam aceitos, porque realmente Harvard é uma experiência significativa e transformadora. Obrigado. Salve, salve, família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.